gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu do canal Loucuras à Tarde, sejam bem-vindos a mais a bagaça de um vídeo. Eu tenho certeza que esse é o vídeo mais pedido desse canal, tipo assim, o mais pedido mesmo. Acho que todo dia aparece uma pessoa no meu direct: ei, grava um vídeo de como você estudou pro Enem. Ei, grava um vídeo com as suas dicas de como você passou em medicina. Ei, explica que plataforma online você utilizava, não sei o que. E aí vários directs. E às vezes eu não respondia. Gente, quando eu não respondo os directs de vocês, podem ter certeza que eu visualizo e eu guardo a ideia, tá? Eu só não respondo porque eu não tenho tempo. Mas vamos lá, hoje eu vou trazer pra vocês, hoje eu vou falar pra vocês como eu estudei online pra passar em medicina, pra passar no curso de medicina numa faculdade pública. E eu espero que funcione pra vocês, funcionou pra mim. E vocês devem ver aí no canal, né, alguns vídeos de vlog no cursinho, que foi do ano de 2018. Eu estudei 4 meses de cursinho, fiz 4 meses de cursinho em 2018. Mas o Enem em 2017 eu fiz com a carga de conhecimento que eu tinha dos cursos online e da vida inteira, né, juntando tudo, do curso online que eu fiz. Então, esclarecer pra vocês, que vocês sempre ficam: ah, mas você não fez cursinho? Ah, mas vocês não estudavam só online? Eu fiz o cursinho online, gente, o ano inteiro de 2017 e fiz o Enem 2017. Aí não consegui passar no SISU 2018.1 e fiz 4 meses de cursinho. Quando consegui passar no SISU 2018.2, aí eu tranquei o cursinho. Felicidade de dizer isso, né? Tranquei o cursinho e vim pra faculdade. Então eu quero começar falando um pouquinho da minha rotina pra vocês. Eu vou falar bem resumidamente, mas bem explicadamente também. Vai ser um resumão de tudo. Claro que se vocês estão aqui, né, eu espero que vocês estejam focados pra estudar pro Enem. E eu vou dar dicas que vão servir tanto se você estiver no cursinho online quanto no cursinho presencial. Mas eu creio que você esteja aqui devido ao cursinho online, principalmente, porque eu sei que muita gente, assim como eu, não tem grana mesmo pra pagar o cursinho presencial. Quando eu fiz 4 meses de cursinho presencial, eu era bolsista. E também por causa da flexibilidade do cursinho online, do horário mesmo, de poder encaixar, de poder trabalhar, né? E encaixar os horários de estudo num horário mais flexível, num cronograma, numa grade mais flexível. Então, se você já quer uma dica de cursinho online pra estudar, eu quero dizer pra vocês que o meu cursinho online de redação, ele já está disponível, está aqui nesse link que tá aparecendo aqui na tela. E eu vou deixar aqui no box de informações, na descrição, não sei como é que vocês chamam. Estudei, me dediquei muito pra esse curso ficar pronto, pedi dicas, auxílio a profissionais letrados, aos meus professores. Trouxe minhas melhores dicas de redação, meu modelo de redação, expliquei todas as minhas estratégias argumentativas que me fizeram tirar 980 no Enem 2017 e compilei tudo em videoaulas para vocês, material de apoio e e-mail para tirar dúvidas e tudo mais. Tudo presente no curso, claro, por um preço acessível, que é o intuito maior, é o objetivo maior, que é levar a educação para todos por um preço acessível e fazer vocês alcançarem o tão famigerado curso de vocês, o sonho de vocês de passar na universidade. Eu quero auxiliar demais vocês nisso. Então, pra quem quiser conhecer o curso de redação, eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, tá? Vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo em si. Quando eu decidi que eu ia começar a estudar para Enem, já no finalzinho de 2016, no segundo ano do ensino médio, porque no segundo ano eu não fiz nada. E eu decidi que tinha que fazer alguma coisa no meu terceiro ano do ensino médio para que eu conseguisse realmente passar para a universidade que eu queria e para o curso que eu queria. Então eu pensei, ainda dividida, né, que eu não sabia o que queria fazer, se era medicina ou se era direito. E aí eu pensei, bom, o intuito aqui vai ser tirar uma nota tão alta que dê para eu escolher. Na hora eu vou saber o que escolher, entendeu? Então, essa era a meta inicial de todas. Primeira meta que você tem que traçar: qual é o curso que você quer? Sei que é muito difícil escolher o nosso curso, mas eu creio que você já esteja direcionado para um curso que você queira e você vai traçar uma meta para isso, né? Eu, por exemplo, sabia que eu tinha que estudar pelo menos um ano para conseguir uma nota semelhante ou razoável para passar nesse curso. Ponto. Essa foi a minha primeira decisão, no final de 2016. Aí eu tinha que pensar como eu ia estudar para o Enem, se eu não tinha grana pra pagar cursinho, e sem contar que eu ainda ia fazer o terceiro ano. Então, meio período do meu dia, eu ainda estava na escola. Não tinha, era inviável com um cursinho. Então eu pensei, então vou precisar de um curso, né? Vou precisar de uma coisa que seja flexível, que tenha disponibilidade dentro dos meus horários, dentro da minha grade horária, do meu cronograma diário, do meu dia a dia. E pensei nos cursos online. Algumas pessoas já tinham me indicado cursos online
E aí eu falei, não tô perdendo nada, vou investir. Assinei um curso online, cujas aulas só começariam em fevereiro. E no finalzinho de janeiro, eu já tava começando a assistir umas videoaulas no YouTube, sobre dicas, sabe? Como estudar para Enem, não sei o que. Dicas, 4 dicas que mudaram a minha vida. Esse tipo de coisa, esse tipo de vídeo que às vezes tem umas dicas preciosas pra você. E aí, no final de janeiro, eu já comecei com isso. Quando as aulas começaram de fato, em fevereiro, foi que o meu cronograma ele foi começando a se adaptar, se moldar realmente a proposta inicial de estudar pro Enem, né? E aí nos primeiros meses foram mais adaptações, tinha aula que eu perdia, tinha aula que eu assistia depois, tinha aula que eu assistia ao vivo e não era produtiva, enfim. Foi todo o período de adaptação de mais ou menos 1 mês e meio. Passados esses 1 mês e meio, eu me consolidei estudando online. E eu já tinha um cronograma meio que fixo, ainda que os horários fossem flexíveis. E era basicamente assim, eu pegava o domingo que é o primeiro dia da semana, e fazia na agenda um cronograma da semana inteira. Eu assinava o Descomplica me nota, quase todo vídeo aqui do canal. Eu divulgo vocês gratuitamente. Preciso pelo menos conhecer os estúdios de vocês, me notem. E como eu assinava o Descomplica, as aulas, o cronograma da semana, ele já vinha todo programado. Então, segunda já tinha aula de biologia, não sei o que. Já vinha tudo ajeitadinho. Não sei como funciona em outras plataformas, porque eu só assinava o Descomplica e o Biologia Total, que é só a área de naturezas. Mas com o Descomplica, eles já programavam o cronograma da semana inteira. E com isso, eu colocava na minha agenda as aulas que eu precisava assistir, sem horário fixo, sabe? Eu não tinha uma coisa de, 6h30 você vai começar a assistir essa aula e 10h30 você tem que terminar. Eu não tinha isso. Eu colocava lá um quadradinho, inclusive eu mostrei num vídeo aí do canal, colocava um quadradinho e colocava aula de biologia sobre, divisão celular, pronto. Isso ali eu tinha que cumprir no dia. E aí somava várias aulas no dia. Normalmente eu não assistia às aulas gravadas, porque eram durante o período da manhã, e era quando eu tava na escola. Mas enfim, eu colocava no domingo essa agenda da semana toda, saía colocando. Segunda vai ter aula disso e disso, colocava os quadradinhos. Terça vai ter aula disso e disso, aí colocava terça-feira, aí colocava os quadradinhos, tudo que eu tinha que cumprir. Até no sábado, que era quando eu assistia às aulas do Biologia Total, que era as maratonas de Biologia Total que eu fazia com a minha amiga. E o resto do domingo eu tirava pra descansar. No máximo, quando eu tava me sentindo muito produtiva, muito, sagaz, vou passar e tal. Aí eu fazia uma redação. Ô, caminhão. Mas o domingo era basicamente pra arrumar a agenda e pra descansar. Eu tirava o dia inteiro pra maratonar a série. Era o meu dia de paz, assim, meu dia de glória. Que eu tirava o dia inteiro assistindo Grey's Anatomy, não fazia mais nada. Quando chegava na segunda, eu já acordava cedinho, de 7 horas... 7 horas não, de 6 horas para 6h30, que 7 horas eu tinha que estar no colégio e só saía do colégio 11h20, 11h25 mais ou menos. Então eu passava a manhã inteira no colégio, muitos de vocês até passam o dia inteiro, né? Eu sei que vocês estudam integral. E aí ficam, Malu, eu estudo integral, é mais complicado pra mim, como é que eu faço e tudo mais. Só que vocês vão ver que a minha rotina basicamente era como se eu estudasse integral, porque à tarde eu trabalhava. Então de manhã, eu passava a manhã na escola, chegava 11h20 para 11h30, fazia minha rotina normal, tomava banho, almoçava e partia para a primeira aula do dia. Só que isso também era muito flexível. Como eu falo pra vocês, eu não funciono com muitos horários assim, tabelados, sabe? Tipo, 6h30 a 12h30 você tem que fazer isso. Até porque eu acho que vale muito mais um trabalho bem feito do que um trabalho feito rapidamente. Então, pra mim, isso não funciona. E com isso, né, às vezes eu chegava, já assistia a primeira aula do dia logo depois do almoço. E aí eu ficava empenhada, assistia a primeira aula do dia, copiava tudo. E normalmente minha rotina, assim, minha tática, minha estratégia era assistir a aula, anotar tudo que o professor estava falando. Eu sempre adoro anotar e é uma dica que eu dou pra vocês. Então eu anotava o que ele escrevia na lousa. É uma aula normal, gente. Uma aula de 50 minutos, às vezes 1 hora e meia, ultrapassava a aula, né? Mas é uma aula normal, a professora tá lá, tá na lousa, tá explicando, escreve, te dá dicas, resolve questão com você. É super de boa uma aula online. Eu já tive as duas vivências, né, particularmente, tanto do curso online quanto do curso presencial, e realmente você não vê muita diferença. A diferença maior entre o curso online e o curso presencial é que no presencial você tem um respaldo do professor na hora, assim. Como eu assistia às aulas gravadas, eu não podia fazer pergunta porque a aula já estava gravada, mas se você assistir às aulas ao vivo do Descomplica ou de qualquer outra plataforma, você fazendo as suas perguntas e o professor responde na hora, então é a mesma coisa.
mas como assistia gravado eu não tinha essa possibilidade e eu tirava as minhas dúvidas no colégio. Era isso que eu mais fazia no colégio, gente. Muita gente pergunta, como é que você conciliou trabalho e tudo mais, estudo e tudo que tinha que fazer na escola com os estudos do online, do Enem? Já é o dia dos transportes, não é mesmo? E o que eu mais tentava fazer era sempre fazer tudo da escola na escola. Eu tava lá no colégio, tinha que fazer atividade, a professora passava. Aí muita gente ficava conversando, deixava pra fazer em casa. Eu já corria pra fazer. Se a aula tivesse improdutiva também, que eu tivesse vendo que o professor estava enrolando a aula, porque a gente sabe que sempre tem, eu corria pra fazer minhas questões, pra fazer minhas questões antigas. Inclusive, essa é uma dica master, assim, mara. Ter na mochila, ou na bolsa, ou em qualquer lugar que você for, qualquer coisa que você leve, uma lista de questões, porque sempre você vai estar num lugar que você está improdutivo, e aí você pega a lista de questões e resolve. Outra dica também que pra dar pra vocês, na hora de vocês anotarem as coisas na agenda, eu já aproveitava pra anotar um monte de frase motivacional na minha agenda, sabe? Às vezes o dia era difícil, eu lia a frase e eu ficava, oh, que fofinha, Maria Luísa, você se dá o próprio carinho, você às vezes é meio retardada, mas funciona. Então eu anotava algumas frases legais, algumas frases motivacionais que nos dias ruins eram bem necessárias. Era isso, então eu assisti a minha primeira aula do dia mais ou menos de 1 hora até 2 horas, que era quando eu começava a trabalhar, que era quando chegava os meus alunos das aulas particulares. Eu dava aula particular desde o início de 2016, acho que eu dei aula particular uns 2 anos e meio mais ou menos. E tinha bastante gente no início da aula, no início do ano, aliás, tinha bastante aluno. Eu lembro que eu ficava de 2 horas até 6 horas da noite dando aula particular. E aí no meio do ano eu tive que diminuir o fluxo porque eu não tava aguentando mesmo, tava ficando muito sobrecarregada. E aí eu diminuí os alunos e fiquei dando videoaula. E fiquei dando aulas particulares de 2 horas até 4h30 mais ou menos. E aí quando eu terminava de 4h30, eu já corria pra lanchar e assistir às outras aulas. Quando eu terminava 6 horas também. Então eu passava esse horário trabalhando, né, dando as aulas particulares. Era muito bom, eu adorava, gente. Meu Deus, que isso? Eu adorava, gente. Eu relembrava muita coisa do ensino fundamental. Às vezes os alunos eram do 6º ano, 7º ano. E dava pra relembrar bastante coisa do ensino fundamental, que foram importantes, inclusive, pro Enem, pra alusão, pra tudo. E aí eu terminava de dar aula, também interagia super com os meninos. Hoje não posso mais dar aula particular, né? A não ser online, presencial não posso por causa da faculdade que é integral. Mas enfim, eu adorava e era um tempo que eu gostava realmente. Era um trabalho, mas era uma coisa que eu gostava de fazer. Porque a gente tem essa impressão de que trabalho, a pessoa trabalha porque tem que trabalhar e tem que ganhar dinheiro. Principalmente quando a gente tá ingressando assim no mercado de trabalho, que você não pode escolher muito bem o que você quer fazer logo nesse 3º ano, logo quando você tá saindo da escola. Mas era muito bom, era um horário que eu gostava de vamos dizer assim, distribuir, era um horário que eu gostava de ter no meu cronograma, no meu dia a dia. E aí depois que eu terminava de dar as aulas, eu corria pra lanchar e ia estudar. E aí eu só parava realmente quando tinha que parar, que eu já tinha cumprido tudo. Dependendo do dia, claro, porque tem dia que você tá super motivado e tem dia que você tá super pra baixo. Todo mundo tem esses dias, tá? Não se culpe se você descansou o fim de semana inteiro e não conseguiu fazer nada. Isso é normal, todo mundo tem os seus dias, seus altos e baixos. Então eu procurava terminar tudo. Sempre, porque era pra não acumular matéria, porque eu sabia que se eu acumulasse, principalmente de aula de física, de matemática, eu ia só deixando pra depois. Aí depois eu dizia, não acho que é importante, já estudei o principal. E aí deixava pra lá. Então eu procurava sempre não acumular nenhuma matéria. Na faculdade também é muito difícil não acumular matéria, mas Deus na causa. Chama Deus que dá certo. E assim, eu fazia minhas pausas pra jantar, pra tomar banho, pra sei lá, descansar mesmo. Eu ia na academia com a minha amiga, mas era muito raro eu parar assim um horário muito fixo. Tipo assim, parar 2 horas pra não fazer nada no meio da noite, não. Quando eu saía do reforço, das aulas particulares, eu já ia direto estudar e fazer tudo que eu tinha que fazer. E aí, às vezes, só no final eu chegava a tomar banho, às vezes eu faltava academia. Enfim, vida de vestibulando não é constante. Vida de vestibulando é muito flexível, assim. Seus horários são muito loucos. Às vezes eu não aguentava estudar tanto, dormia 7h30 da noite, apagava, só acordava no outro dia pra ir pro colégio e aí tinha que recuperar tudo. Ficava até de madrugada resolvendo a questão, mas
no geral, eu tentava cumprir tudo dentro do horário depois do trabalho. Às vezes ia dormir tarde, na maioria das vezes, gente, eu ia dormir tarde. E descontava no sábado. O sábado era o dia que eu tirava, isso seguia a semana toda, tá? O sábado era o dia que eu tirava pra maratonar, como eu falei pra vocês, o Biologia Total, as aulas de Biologia. Pra mim era uma diversão, porque eu adoro Biologia. E eu ainda ficava se desafiando com a minha amiga, sabe? Ó, duvido você maratonar 8 aulas hoje. E aí ela falava, eu vou maratonar 9, duvido você maratonar 10. E aí ficava a gente nessa loucura. Dávila, você é louca, amiga, mas muito obrigada. Hoje minha amiga faz civil, engenharia civil, e eu tô aqui na faculdade de medicina. É muito louco dizer isso, porque um dia desse a gente tava nessa correria de Enem, nessa loucura de vestibular. Ela vai saber, se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai entender. Vocês também vão entender um dia. Um dia não, em breve, tá? Vocês vão entender em breve o que é isso. É muito louco você pular, assim, da sua vida de Enem pra sua vida de faculdade. Você fica muito realizada, apesar de todos os pesares que a faculdade traz. E era isso. No sábado eu acordava, eu tinha um horário livre pra acordar, né? Na semana inteira eu já acordava cedo pra ir pro colégio. Inclusive, faltei bastante no colégio, no terceiro ano. Porque assim, gente, eu tinha que priorizar uma das coisas. Ou eu priorizava o colégio, ou eu priorizava o Enem. E aí eu pensei, quem é que vai me colocar na faculdade? Ah, é o Enem. Então eu priorizei o Enem. Não desprezei o colégio, nunca deixei de fazer minhas obrigações com o colégio. Minhas notas também sempre se mantiveram boas, de 7 pra 9, pra 10, sempre ficaram nessa média. E nunca deixei de fazer seminário, nunca deixei de entregar meus trabalhos, nunca deixei de fazer prova, fazer as atividades, tudo que tinha que fazer. Mas minha prioridade era realmente o Enem. Eu dava todas as minhas energias mesmo pro Enem, assim. Me doava ao máximo pro Enem, que era o vestibular que eu sabia que ia me colocar dentro da faculdade. Essa era a minha prioridade. E eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E eu sabia que uma hora ia dar certo. Então, galera, eu creio que eu expliquei tudo direitinho aí pra vocês de como era a minha rotina. Mas eu senti a necessidade de vir aqui na plataforma mesmo, explicar pra vocês como que eu estudava assim que eu abri a plataforma. Como vocês podem ver, eu já não assino mais, mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui como eu fazia. A primeira coisa que eu fazia era clicar aqui nessa guia do ao vivo, que é onde tem as aulas do dia, entendeu? E não as aulas separadas assim por matéria, porque assim fica confuso. Então eu vim aqui, a internet tá um pouco lenta, mas fé. E estava separado por semana. Como eu falei, quando você assina o Descomplica, eles separam as aulas por semana. Então, o cronograma, ele já vem pronto toda semana. Então, por exemplo, aqui na segunda-feira tem aula de respiração e fermentação, análise de textos, fotossíntese e quimiossíntese e hidrostática, e essas duas aulas se repetem. Então, tudo que eu anotava para fazer eram essas 4 aulas que não se repetiam. Claro, como vocês estão vendo, 8 horas da manhã, 9h15 e 11 horas eram aulas que eram inviáveis para mim, então eu achei elas gravadas. E essas 18 horas, dependendo do contexto, dependendo do dia e tudo mais, eu poderia assistir ao vivo ou então poderia assistir gravada também. Eu assistia mais gravada devido à flexibilidade do tempo mesmo. Então, como eu tô dizendo pra vocês, essas aulas que não se repetiam, essas daqui, eram as que eu anotava na minha agenda que eu tinha que assistir na segunda. 4 aulas e resolver os exercícios, 40 questões. Aí vim aqui na terça-feira, por exemplo, tem a aula de Química, Geografia e Química. E aí, como vocês estão vendo, e aqui também de Química, são 4 aulas, 2 de Química, 2 de Geografia, e essa de redação, que às vezes eu deixava para assistir em outro dia, porque algumas aulas se repetem. Por exemplo, aquela de fotossíntese e quimiossíntese da segunda, que a gente já assistiu, na quarta, ela se repete para quem não assistiu na segunda. Então, eu preferia deixar tudo para segunda, sabe? O quanto antes eu assistisse todas as aulas, eu achava melhor, porque tinha dia que ficava mais folgado, principalmente quarta e sexta, se eu não me engano. Então, as aulas que não se repetiam eram as que eu anotava, e as que eu via que eu já tinha assistido, tudo bem, eu já tinha assistido, então não precisava assistir de novo, pegava mais questões no estilo Enem para resolver. Eu creio que aqui deu para entender direitinho, era só anotar, eu anotava o nome da aula na agenda e dava tudo certo, gente. Não tem erro, a plataforma Descomplica é muito boa de ser utilizada, não estou ganhando nenhum real para falar isso aqui para vocês, estou falando de livre e espontânea vontade. E como eu falei pra vocês, era por semana. Então, tipo, tinha semana 1, semana 2, semana 15, até a última semana, que era a semana 39, semana de revisão pro Enem. E todo domingo eu fazia o cronograma da semana inteira,
anotando as aulas que eu tinha para assistir, independente do horário, porque as aulas ficam gravadas, apesar de serem ao vivo também no Descomplica. E aqui tinha a plataforma de exercícios, mas dificilmente eu vim aqui para utilizar ela, porque normalmente quando você clica na aula, fica uma abazinha do lado da aula com o link para o exercício referente da aula. E é isso, eu creio que se tiver ficado alguma dúvida, vocês perguntam aí nos comentários ou então no Instagram, ok? Então, gente, como eu falei pra vocês, a outra plataforma que eu estudava para estudar, foi ótimo, que eu utilizava para estudar era o Biologia Total, que tem as 3 áreas do conhecimento. Inclusive, estou um pouco perdida, depois mudaram o design aqui da página, né? Tá com uma plataforma nova, mas eu creio que a gente vai conseguir, né, meninas? Eu utilizava para estudar mais biologia mesmo, eu estudava no sábado com as minhas amigas, principalmente com Dávila, que já apareceu aí em outros vídeos explicando como a gente estudou. E tinha aqui separado por videoaula, eu acredito que eu nem tenha conseguido terminar de estudar desse tanto de coisa, mas eu clicava, por exemplo, vocês viram que uma das primeiras aulas aí no Descomplica é sobre fotossíntese e quimiossíntese. Então, além de eu estudar isso no Descomplica, no fim de semana eu vinha pra aula de bioquímica, pra aula, no caso, né, pro módulo, sei lá como é que chama isso aqui, de bioquímica, e via que tinha, né, meu sotaque nordestino aqui com força. Estou tentando fazer algo mais didático, porém estou um pouco atrapalhada, gente, perdão. Vamos lá. Como eu falei, eu vim aqui nessa aula de bioquímica, estava aqui compostos orgânicos. Aí eu vinha aqui e começava a destrinchar essas aulas tudinho, maratonar todas. Sim, gente, maratonar. Sabe quando você maratona um monte de episódio? Imagina que isso aqui é um monte de episódio daquela série massa que você adora. Aquela série que você não perde por nada. E ó, Netflix vira Jubilu. Aí você clica na aula, ó. Acho que eu ainda tô assinada no negócio. Você clica na aula, por exemplo, aqui, tá vendo? Vai aparecer a água, não, a aula, Maria Luísa. E aí você clica na aula, aqui embaixo tem o resumo da aula, tem os exercícios, os materiais, que são os resumos e tal, a duração da aula e os podcasts que você pode baixar, além dos mapas mentais. E você pode escrever comentários também. É bem completa é bem completa de uma forma geral a plataforma do Jubilu. Também não estou ganhando nem R$1 para dizer isso. Estou fazendo vários publis hoje de graça por vocês. Então, por favor, deixem o like. É isso, gente. Você clica nas videoaulas e são separadas assim. Eu me baseava pelo cronograma do Descomplica mesmo e tentava maratonar. Às vezes as aulas nem casavam. Por exemplo, aqui em Bioquímica, você estuda várias outras coisas, por exemplo, lipídios, que você vai estudar lá pra frente no Descomplica, mas que eu já estudava logo e deixava resumo feito, porque aí quando aparecesse no Descomplica não era mais novidade pra mim, já era algo que eu tinha estudado e era algo que ficava mais fácil de entender. Que, ó, como vocês estão vendo, a parte de citologia da célula e tudo mais, e tem várias aulas que você vai estudando. Claro, eu não conseguia pegar todas essas aulas num sábado só, mas como o sábado era livre para eu estudar biologia, eu ficava à vontade para fazer o que eu quisesse, tipo, estudar o que eu quisesse. Às vezes eu não tava com saco para estudar o que tava no Descomplica, então eu ia estudar, sei lá, embriologia, que era uma coisa que eu gostava bastante, e histologia, que era uma coisa que eu sabia que ia precisar na faculdade, e aí eu caprichava nos resumos. Era o meu dia de brilhar no Biologia Total. Eu espero que tenha dado pra vocês entenderem. É basicamente isso, gente. Tem os materiais. E uma coisa que eu gostava de fazer bastante eram os simulados que vocês estão vendo aqui. Tem vários simulados com tempo e tudo mais que você vai clicando, vai fazendo. E tem um ranking de pontuação que vocês não devem ligar. Vocês devem ligar pro conhecimento que vocês vão adquirir e não só pra competitividade, tá? É isso, gente. Eu acho que se tiver ficado mais algumas dúvidas, vocês tiram aí nos comentários também. Minha rotina foi basicamente essa. Eu não sei se esse vídeo vai ficar muito comprido ou se vocês conseguiram entender direitinho. Mas de manhã eu estava no colégio, à tarde eu trabalhava e eu estudava do meio-dia, desse intervalinho antes do trabalho, até depois do trabalho, até a hora de cansar e até a hora que dava pra estudar mesmo. E já tem vídeo aqui no canal contando como eu fazia essas anotações na agenda, por isso que eu fui bem breve nesse vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards, eu nem sei de que lado é, mas vou deixar aqui nos cards, no inbox, vou deixar em tudo. Tem uma playlist aqui no canal também só com dicas de estudo. Se você tá chegando pela primeira vez aqui no canal,
Vou deixar aqui embaixo para você dar uma olhada com dicas de redação, várias dicas de estudo também, cronograma de tudo. E é isso, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, não esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Aí embaixo. É muito importante que você avalie o vídeo pra mim, porque ele vai me ajudar com a divulgação dele e do canal também. E se inscreva se você gostou aí do conteúdo, me procura nas redes sociais pra conversar. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar lá no direct do Instagram. Normalmente eu respondo todos vocês, principalmente agora que eu estou de férias. Eu adoro conversar com vocês. É isso, um beijo e até a próxima.